Nunca, Chiquini, nunca, em todo o tempo, desde a minha entrada até o meu último dia no Tribunal Superior Eleitoral, nunca sequer teve uma denúncia, um pedido que envolvesse a esquerda. Todos, eu enfatizo que todos, 100% foram de direita, ou seja, aos meus olhos, era um gabinete com pessoas honestas, com pessoas que queriam trabalhar de forma correta, mas conduzido por Alexandre de Moraes de uma forma criminosa para se perseguir a direita. Esse era o gabinete Taet. Agora, sabe que eu arrolei você, Tagliaferro, na defesa do Felipe Martins, eu arrolei você como testemunha, né, na minha resposta à acusação. Eu queria ouvir você naquele processo, mas o ministro Alexandre de Moraes não permitiu que você fosse ouvido, nós sabemos o motivo pelo qual. Agora, a primeira pergunta, eu estava ansioso para conversar com você. Obrigado, Pitoli, por essa oportunidade, né, de conversar com o Tagliaferro aqui ao vivo. Tagliaferro, uma pergunta que eu tenho para você, uma dúvida que eu acho que todos os brasileiros têm. Você era chefe do núcleo de desinformação do TSE, correto? Isso. Né? Eu pergunto, todo esse regime que nós estamos acompanhando hoje, né, esse complô, toda essa chicana jurídica, essa união STF, TSE, que se formou uma coisa só. Tagliaferro, conta para nós, qual era a finalidade desse trabalho que estava sendo feito? Isso foi uma pergunta que ninguém te fez até agora. Qual era de fato a finalidade desses relatórios, desse grupo que foi formado? Qual era a finalidade disso tudo que estava acontecendo, forjando documentos? Conta para nós, por favor, Tagliaferro. Chiquinho, é um prazer estar falando com você. Eu tenho acompanhado tudo que você faz, as suas audiências. Eu fico indignado com a censura que Moraes coloca e impõe a você. É um absurdo isso. A OAB, então, é pior ainda que não se manifesta. Eu fico aí horrorizado. Eu também sou da área, sou formado em Direito, eu não aceito esse tipo de coisa, né? É um absurdo. Bom, aproveito também para dizer que foi necessário eu estar dentro daquilo, porque eu só descobri, na primeira semana, que quando eu comecei o primeiro trabalho dos empresários, eu descobri o que de fato era aquilo, porque eu não sabia qual era o trabalho. Eu sabia que esse chefe de um gabinete que ia analisar a desinformação. Achei que fosse de fato uma coisa séria, uma coisa imparcial. Mas com o primeiro trabalho, eu já percebi que aquilo se tratava de uma arapuca. Então eu tive que me manter dentro do sistema, mostrando que estava cooperando, até mesmo para ter a confiança deles, e hoje está com todas essas provas para poder apresentar para o povo. Esse sempre foi o meu objetivo. Bom, como eu te disse, eu nunca tive conhecimento antes de entrar, e até na primeira semana, do que se tratava o gabinete. A mim veio passado que era um gabinete para analisar fake news, desinformações, mas nunca se falou se era com um cunho político, né, de uma direita ou de uma esquerda. Aos meus olhos era uma coisa imparcial, que é a minha forma de trabalho. Porém, a partir da segunda semana, e a primeira semana foi uma semana calma, até entrar a situação dos empresários, comecei a ser bombardeado de mensagens no WhatsApp, não só dos juízes auxiliares, mas como de mais pessoas do próprio Tribunal Superior Eleitoral, o que eu achei um absurdo. E todas essas mensagens tinham conteúdo produzido pela direita. Nunca, Chiquini, nunca, em todo o tempo, desde a minha entrada até o meu último dia no Tribunal Superior Eleitoral, nunca sequer teve uma denúncia, um pedido que envolvesse a esquerda. Todos, eu enfatizo que todos, 100% foram de direita, ou seja, aos meus olhos, era um gabinete com pessoas honestas, com pessoas que queriam trabalhar de forma correta, mas conduzido por Alexandre de Moraes de uma forma criminosa para se perseguir a direita. Esse era o gabinete Taet. Tagliaferro, olha só, você já deixou bem claro para nós que a finalidade desse núcleo era de fato perseguir a direita, influenciar, né, contribuir para a vitória da esquerda nas urnas, ficou muito claro isso, né? Perseguiram financiadores, perseguiram empresários que contribuíam financeiramente com as campanhas. Agora, uma outra pergunta que eu quero fazer para você, que eu acho que é muito importante, que o Brasil também tem curiosidade, Tagliaferro, com relação a essa união entre STF e TSE. Por quê? Olha só, agora eu vou para a parte jurídica mesmo. Nós estamos discutindo muito no processo a situação da incompetência do ministro Alexandre de Moraes. A incompetência processual, por ele ser suspeito, por ele ser impedido. Você estava no TSE, né? No TSE. O teu chefe imediato, pelo que a gente vê das mensagens, era o assessor do ministro no STF. De forma prática, eram dois, né? Era o Ayrton Vieira, que era o juiz instrutor do STF, e o Marco Martins Vargas, que era o juiz instrutor no Tribunal Superior Eleitoral. Na verdade, eles falavam que aquilo, o denominador comum era Moraes mandava em tudo. Olha só, Pitoli, a importância disso. Nós tínhamos ali o Alexandre de Moraes, presidente do TSE, isso? Exatamente. Naquele momento.
Alexandre de Moraes, presidente do TSE. E nós tínhamos Alexandre de Moraes, relator das investigações e dos processos no STF, a mesma figura. O Código de Processo Penal, ele é expresso. Aquele que atua no caso em outra instância ou em outro momento não pode ser o relator do caso. Então, se está demonstrado que o ministro Alexandre de Moraes estava no TSE coordenando investigações e depois, ou em momento concomitante, ele era o relator no STF, ele não pode ser as duas coisas, porque a lei não permite que seja as duas coisas. Esse áudio que você mostrou, Vitória, eu quero entender do Tagliaferro. Esse áudio, você recebeu, Tagliaferro? Sim, recebi do Ayrton Vieira, e ele é muito claro que mostra que tem uma irregularidade aí, que um juiz do STF não poderia dar ordem para um gabinete do TSE, e esse gabinete ia acatar, não seguir o rito, né? Mandar um ofício para o Tribunal Superior. Olha a chicana aqui, gente. Olha a chicana. Esse áudio é do Ayrton Vieira. Exatamente. Ayrton Vieira, STF. Sim. STF. Ayrton Vieira, assessor do relator Alexandre de Moraes, STF. Nada tem a ver com o TSE. Ele, STF, está dando uma ordem para o TSE para que o TSE realize um relatório para que eles utilizem no STF. Só que sabendo que isso não pode ser feito, ele manda um áudio pro Tagliaferro e diz: Tagliaferro, isso eu chamo de chicana jurídica. Se a gente deixar um rabo que o STF está pedindo para o TSE produzir alguma coisa, é tudo nulo. Então, o Tagliaferro diz aqui para nós: diz que recebeu isso de forma anônima, faz esse relatório e manda para mim, TSE, STF, para tentar burlar isso daqui. Era isso que acontecia, Tagliaferro? Até a data desse áudio, sim, era isso que acontecia, e a preocupação deles foi uma possível auditoria, uma reclamação sobre essa quantidade imensa de denúncias anônimas e nunca uma denúncia normal, por vias normais. Aí passou-se a fazer de ordem do juiz tal ou do juiz tal, entendeu? Como que você fez? Então você recebe esse áudio do STF e TSE, faz o relatório. Esse relatório foi feito? Que ele pediu nesse áudio? Eu não lembro se nesse áudio foi pedido no relatório ou só foi uma instrução, mas todos os relatórios posteriores a esse áudio já começaram a ser feitos como de ordem do juiz ao instrutor do gabinete de Alexandre de Moraes no STF, Ayrton Vieira, de ordem do juiz instrutor de Alexandre de Moraes, Marco Martins Vargas no TSE. Aí mudou toda a forma de se fazer o relatório. Tá, isso que eu quero entender. Por exemplo, veio uma ordem do STF, você no TSE fazia um relatório. O que você falava nesse relatório? Esse relatório foi produzido com base em denúncia anônima ou foi produzido com ordem do TSE? Como que você fazia para não vincular STF e TSE? Pera aí. Opa, sem áudio. O teu microfone mutou. Mas não tá mutado. Agora foi. Eu vou te falar uma coisa pior que isso, Chiquinho. Pior do que esse raciocínio que você está tentando trazer. Que quando, às vezes que chegava ao pedido, vinha, por exemplo, vamos te dar um exemplo, vinha do STF, vinha de Ayrton Vieira. Aí era se discutido por onde ia sair, se ele ia sair pelo STF ou pelo TSE, visto que o TSE era mais veloz do que o próprio STF, em termos de... O Alexandre de Moraes era presidente ali, então tudo andava mais rápido. Já no STF, cabia a rotina comum de um gabinete de um ministro comum, como todos os outros dentro do STF. Então, muitas vezes os pedidos vinham do STF pela pessoa de Ayrton Vieira. Mas informal, era um pedido informal. E vinha por WhatsApp. Tá. Aí falava o seguinte: olha, não sei, vamos passar isso pelo STF ou pelo TSE. Não, vamos tratar pelo STF. Então vá de ordem do juiz auxiliar Ayrton Vieira. Vamos fazer então, veio do STF. Vamos soltar isso pelo TSE, de ordem do juiz auxiliar Marco Martins Vargas. Isso foi várias vezes. E eles decidiam o que era STF, o que era TSE ali pelo WhatsApp. Exatamente. A depender da conveniência. Sim, que era conveniente em questão de velocidade. De velocidade de eficácia, né? Nós vamos tirar o cara imediatamente do ar, porque o STF não conseguia fazer isso de forma rápida, porque Moraes não dominava tudo aquilo. Já dentro do TSE, por ele dominar toda a presidência, era imediato. Colocou uma petição
dentro do sistema PJE, na hora o gabinete